2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 11. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos de que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foi em Éfeso, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos, aliás, a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará nos livrando, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças a Deus por nossa causa, pelo favor a vós concedido, em resposta à oração de muitos. Queridos, nessa manhã, de forma breve, não delongada, eu quero falar um pouco sobre a natureza das provações que nós passamos, e o efeito dessas provações que a gente passa na vida, tá? Nós vamos observar aqui o apóstolo Paulo, ele falando, perdão, irmãos, que eu estou suando muito e esqueci de trazer meu lenço. A gente vê aqui o apóstolo Paulo falando de tribulações terríveis que ele passou na província da Ásia, que se chama Éfeso, que era a província romana lá na Ásia Menor, a principal cidade romana na Ásia Menor, era a sede do governo romano na Ásia Menor. E o apóstolo Paulo, quando esteve naquela região, você vai poder ver isso, lá em Atos capítulo 19, aliás, do verso 21 ao verso 41, você vai poder perceber o que é que Paulo está falando, de uma tribulação tão grande que ele passou na sua caminhada com Deus, que ele disse, irmão, que essa tribulação trouxe alguns ensinamentos para ele. Primeiro, ele fala da natureza dessa tribulação. Ele diz que a vida deles já estava sentenciada à morte, já havia uma sentença, um decreto de morte sobre eles. O povo da província da Ásia, quando viu Paulo pregar o evangelho genuíno e verdadeiro, e as pessoas se convertendo a esse evangelho, e abandonando o culto à deusa Diana, deixando de comprar os nichos, os santinhos que eles faziam, as imagens da deusa Diana, e a profissão desses ourives, que produziu essas coisas, caindo em descrédito, as pessoas deixando de acreditar, aquilo gerou um alvoroço no coração do povo idólatra, porque não estava aceitando aquela pregação, porque para eles a pregação de Paulo era confrontadora, era uma pregação desafiante. Para eles a pregação de Paulo era uma pregação, obrigado Gilmar, era uma pregação desrespeitosa, que não estava respeitando a religião deles, que não estava respeitando a crença dele, mas a intenção de Paulo não era essa, porque quando se prega o evangelho da verdade, ele por si só vai confrontando o pecado, vai confrontando o erro. Quantas vezes nós pregadores estamos aqui e lemos um texto bíblico e vamos pregar, e o primeiro que a palavra confronta é logo conosco.
Primeiro que a palavra mexe logo é com a gente que está pregando, mostrando nossos erros, nossos falhas, nossos pecados que estamos cometendo e consertando a gente aqui e consertando vocês aí. Não é que seja direcionado para esse, não é que seja direcionado para aquele, é porque a palavra de Deus é assim mesmo. E quando Paulo foi pregar essa verdade, e causou esse alvoroço lá, a cidade inteira, meu irmão, se mobilizou contra ele. O povo vieram à porta lá da casa onde Paulo estava hospedado e vinham para matar Paulo. Não tinha nem como Paulo escapar. E Paulo disse que as sentenças de morte já estavam determinadas sobre ele. E ele disse que já perdeu a esperança de vida. Irmãos, e aqui a gente já aprende a primeira lição nessa manhã com essa palavra. Que Deus, irmãos, pelo fato de você ser um servo, uma serva, Deus, Ele vai permitir muitas vezes, em muitas circunstâncias, em muitas ocasiões, às vezes até por decisão mesmo nossa, por decisões equivocadas, erradas nossa, mesmo sendo um servo de Deus, Deus vai permitir, às vezes, irmãos, a gente passar por perigos de morte, a gente passar por situações, irmãos, que a gente, meu Deus, que pressão é essa? Meu Deus, que tribulação é essa? E a gente fica caçando, mas Senhor, eu não estou me prostituindo, eu não estou fazendo isso ou aquilo, a gente fica pensando ali, e por que é que está vindo sobre nós? Porque, irmãos, Deus permite vir a tribulação sobre nossas vidas, quando Ele mesmo não envia, quando Ele mesmo não envia a tribulação, para trabalhar a nossa vida, para nos dar lições, para nos ensinar coisas importantes. Então eu tenho certeza que todos vocês ou estão passando, ou já passaram, ou virão ainda passar por circunstâncias na vida, por adversidades na vida, que vai em algum momento, irmão, roubar de você até a esperança de que isso se resolva, que vai tirar de você vai passar por situação na vida, que vai roubar de você a expectativa de que há uma solução, e Deus permite isso. Deus permite isso, como Ele permitiu com Paulo. Paulo disse: nós já tínhamos desesperançado de viver, nós já tínhamos certeza que a morte era certa, que não tinha jeito como resolver, não tinha jeito como mudar. Mas lá está Paulo vivo, escrevendo a carta aos Coríntios e contando a história. Porque embora algumas vezes Deus permita de fato a gente morrer, em outras vezes Ele permite a gente transpor situações impossíveis de serem resolvidas, exatamente para deixar um exemplo, tanto para as nossas vidas, como para nos usar como exemplo para outras vidas. Então, tudo que Deus lhe permite passar, não é por acaso, não é em vão, não é à toa. Então, não adianta a gente, claro, na hora que a gente está passando, é terrível, é assustador, é pavoroso, mas Deus nos permite passar porque Ele tem propósito com tudo. Por exemplo, quantos irmãos fiéis em Cristo, que nesse momento devem estar com câncer? Quantos irmãos fiéis em Cristo, que nesse momento deve estar com Covid-19, e talvez internados, entubados, induzidos ao coma, irmãos. E quantos irmãos já morreram de câncer, quantos outros estão com câncer, uns vão ser curados, outros vão morrer. E Deus não está no controle dessa situação? Está. Mas que a gente não entende os planos dele, o porquê. Se Ele pode curar, por que Ele não cura? Por que Ele deixa ir a óbito? Deus, Ele permite essas coisas. Uma esposa desesperada no casamento, um marido desesperado no casamento, pais desesperados com filhos, filhos desesperados com os pais, pessoas passando extrema dificuldade financeira, ao ponto de não ter R$1 para comprar a comida daquele dia para comer. E servos de Deus, eu não estou aqui pregando não estou falando aqui dos que não são servos de Deus, e servos de Deus, passando por isso, e que olha para a situação e diz: não, isso aqui nunca vai resolver, isso aqui nunca mais vai se resolver, isso aí não tem como isso aqui se resolver, não tem como essa situação mudar, não tem como esse quadro se reverter. Já passou isso na tua cabeça em algum momento? Já passou na mente de muitos?
já passou na mente de muita gente. Eu me lembrei de um testemunho de um rapaz, que ele mesmo deu esse testemunho, que ele disse que foi fazer uma coisa errada, e o outro rapaz lá, que já estava nessa coisa errada há muito tempo, disse para ele: rapaz, sai daqui enquanto dá tempo, porque para tu ainda dá. Vai procurar uma igreja, para mim não dá mais tempo, mas para tu dá. Quer dizer, aquele rapaz, aquele moço, não acreditava mais que pudesse haver uma reviravolta na vida dele. Mas eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, que o Deus a quem nós servimos, que o Deus que me escolheu, te escolheu, Ele pode fazer coisas absurdas, aquilo que tua mente não pode imaginar, Ele pode fazer. Ele pode fazer coisas impossíveis. Ele pode fazer, um marido que abandonou a família e que diz que não ama mais a esposa, ele pode fazer voltar apaixonado, louco, amando novamente. Ele pode curar o câncer, Ele pode curar a AIDS, Ele pode fazer libertações, irmãos, que as mãos humanas não podem. Ele pode fazer curas e prodígios, sinais e milagres que as mãos humanas não podem realizar. É esse Deus que nós servimos. Mas o momento, com o olhar humano, o desespero pela situação, a gente não vê como sair daquilo, não é verdade? Mas Deus pode, amém? Deus pode. E foi isso que aconteceu com Paulo. E isso aconteceu aqui, irmãos, por pelo menos 2 motivos, 3 motivos. Vou colocar 3 motivos pelo menos que isso aconteceu com Paulo. Perdemos a esperança de vida, não tinha mais jeito. E Deus nos livra. Paulo diz, né? Ele, verso 10, Ele nos livrou e continuará a nos livrar de tal perigo, de morte. Paulo diz, estava lá nesse desespero, mas Deus resolveu, Deus mudou, Deus livrou. Ele atribui a Deus a solução. Ele atribui a Deus. Primeira coisa que a gente aprende. Segunda coisa, aliás, né? A primeira é a natureza da provação. Segunda coisa, que Deus, agora a primeira coisa da lição dessa provação, atribua a Deus o livramento. Atribua a Deus a solução. Deus não apareceu para Paulo ali, Paulo, eu estou te livrando, não. Naquele momento ali não apareceu o anjo, apareceu em outros momentos. Em outros momentos apareceu o anjo para Paulo, apareceu Jesus falando com Paulo, apareceu. Mas naquele momento não, Paulo não viu anjo, Paulo não viu Deus, Paulo não teve visão, Paulo não teve revelação. Mas ainda assim as coisas pareciam estar fluindo de modo natural. Mas Paulo disse, foi Deus que me livrou. Foi Deus que me salvou, foi Deus que me tirou daquela situação. Atribua a Deus, irmãos. Mas a gente não atribui, né? A gente atribui o amigo lá, que é vereador, que é deputado. A gente atribui o colega lá, que é policial. Ou a gente atribui o dinheiro que tinha guardado na poupança, foi ele que socorreu, foi ele que ajudou a resolver. A gente está sempre atribuindo essas soluções que Deus faz em nossa vida, essas operações maravilhosas, esses livramentos maravilhosos que Deus faz em nossa vida, está sempre atribuindo, dividindo a glória dele com alguma pessoa, com alguém. E quando aqui Paulo disse, Deus me deu o livramento. Você só está em pé aí hoje, meu irmão, porque Deus tem te colocado de pé. Você só está vivo aí hoje, ainda respirando, porque Deus tem guardado a tua vida. Você só está aí hoje com essa saúde boa, embora já tenha passado por 2 anos, mas só está aí hoje porque Deus tem guardado você. Ou você está aí doente ou passando tribulação, mas está aí ainda respirando porque Deus está contigo guardando, tendo misericórdia. É Deus, aprenda a atribuir a Deus, irmão. Está entendendo? Está entendendo? Quantos, não precisa levantar a mão não, não estou pedindo para ninguém levantar a mão, pelo amor de Deus, não levante a mão não. Mas quantos de nós agradecem a Deus todos os dias pela xicrinha, sei lá como é que chama, a xícara de café que tomamos? Quantos de nós aqui, ao pegar aquela xícara de café para tomar, meu Deus, obrigado por essa xícara de café. Se não fosse o Senhor tivesse provido, esse café não estava na minha mesa hoje.
Quantos de nós agradece por um copo d'água que tem em casa para beber? E pegar aquele copo d'água, Senhor, obrigado por esse copo d'água, se não fosse tua provisão, não tinha esse copo d'água aqui hoje. Quantos de nós agradece a Deus, quando vai pagar o aluguel, Senhor, obrigado, Senhor, por ter mandado o dinheiro do aluguel, Senhor, meu Pai, porque hoje eu vou poder pagar o aluguel. Pelo contrário, a gente reclama. Aí não vou pagar aluguel de novo, misericórdia, aluguel de novo. Isso é uma desgraça, é uma miséria. Então remora lá embaixo da ponte, meu irmão. Tu podendo agradecer a Deus, porque está com dinheiro para pagar o aluguel onde está morando tu e tua família, tua casa. Vai reclamar? Agradecer a Deus, Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho 3,60 para pegar o ônibus para ir para o centro. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho R$2 para botar de gasolina na moto. Obrigado, porque hoje eu tenho R$10 para botar gasolina no carro. Atribua a Deus as mínimas coisas. A cura. Ah, mas foi Deus, eu usei o remédio. Ah, lembra da cura que Elias deu para o rei Ezequias? Deus tinha determinado a morte dele já. Aliás, tinha dito que ele ia morrer. Ele orou, pediu misericórdia de Deus, e era uma doença que não tinha cura. Deus foi e mostrou: olha, passa esse emplasto de figo aí na ferida, você vai ficar curado. Tribulação, atribua a Deus a bênção, a vitória, a glória, a solução. Segunda lição que aprendemos: quando passamos por tipos de tribulações angustiantes e desesperadoras, aqui Paulo disse, é para que sejamos consolados. Como assim, pastor? Poxa, foi Paulo que disse. Olha só o que é que ele diz no verso, voltando para o verso 3 aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus, de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com uma consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Primeiro eu esqueci de falar do verso 11, que Paulo disse que aquele livramento de Deus para ele, da oração da igreja. Eu esqueci de falar isso aqui, que ia ser o segundo ponto, né? Paulo atribuiu a Deus o livramento, amém? E ele diz que aquele livramento que Deus deu a ele no verso 11 foi em resposta da oração da igreja. Ele diz aqui, perdão, irmãos, eu quebrei aí, tá bom, mas vamos, a gente pega já de novo para o verso 3, mas vamos para o verso 11, que era a sequência, eu me equivoquei. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por causa de vocês, pelo favor a nós concedido em resposta das orações de muitos. Paulo está dizendo, olha, foi Deus que deu livramento, primeira coisa que eu aprendo. Segundo, porque a igreja estava orando por mim. Está vendo, irmão, como não é em vão a gente orar? Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, já falei 1 milhão de vezes. Tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e aqui nesse ministério, tanto na questão material, da gente hoje ter esse lugarzinho aqui para congregar, como na questão de vidas que estão se reunindo com a gente, é resposta de oração. Do crente mais velho aqui, que é o pastor Zezinho, mais velho que eu digo, na idade não, né? O mais antigo, aliás, perdão, o crente mais antigo aqui no ministério, que é o pastor Zezinho, dos que vieram depois, né? Até o crente mais novo que chegou agora, foi resposta da oração. Cada porta aberta num canal, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja qual seja a mídia social, a rede social, as milhões de vidas que estão sendo alcançadas pelo Brasil e pelo mundo afora, meu irmão, tem sido resposta de oração. Nós temos aprendido, irmão, que a oração da igreja ela é importantíssima. Está querendo roncar de novo, né? Temos aprendido, irmão, que Deus ouve e atende a oração do seu povo. Quantos de nós temos orado aqui, irmão? Quantos de nós temos nos achegado a Deus, apresentado nossas causas? Não, a gente às vezes quer resolver no braço, quer resolver na força. E Paulo diz, foi a oração de vocês, não tinha como a gente sair daquela. Vocês oraram, Deus respondeu. Lembra de Atos, acho que Tiago é bom botar mudo os outros, tá, né? Lembra de Atos capítulo 12, acho que é Atos 12, quando Pedro está preso e mata Tiago,
Aí Pedro está preso para morrer, e a igreja lá fazendo contínua oração por ele a Deus. Aí Deus vai, envia um anjo, abre as portas, tira as cadeias, as correntes, liberta Pedro, em resposta à oração da igreja. Lembra de Cornélio em Atos 10? Quando o anjo chega e diz: Cornélio, tua oração foi ouvida. Lembra de Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver em todas essas passagens a igreja orando. Você vai ver Jesus sempre se retirando para orar, ensinando sobre a oração, e os discípulos curiosos: Senhor, ensina-nos a orar, ensina a gente a orar também. Você vai ver essas coisas, irmão, porque a igreja aprendeu o valor da oração, e sabe que quando a igreja ora, Deus responde. Quando Davi, sempre que Davi ia para uma batalha, você pode desligar o retorno aí, Tiago, não tem problema não. Sempre que Davi ia para uma guerra, o que é que ele fazia antes? Orava a Deus: eu vou ou não vou, Senhor? Eu vou, Senhor, ou não vou? Se o Senhor disser que eu vou, eu vou. Se disser que eu não vou, fica em casa. E quando Deus dizia vai, ele ia. Quando Deus dizia fica, ele ficava. E até na estratégia de guerra, ele disse: Senhor, eu vou por onde? Eu vou por frente, vou por trás, eu arrodeio, vou por cima, por onde eu vou? E Deus dizia: vai por aqui. Quando Senaqueribe, o rei da Síria, mandou afronta para Ezequiel: eu vou entrar em Israel, eu vou destruir Israel, porque eu já destruí as outras nações e destruí os deuses deles, e vai ser o mesmo com vocês. Ezequias pegou a carta, foi lá diante de Deus em oração, apresentou a Deus e pediu livramento, e Deus deu, Deus atendeu. O mesmo Ezequias tinha ficado doente e orou pedindo cura a Deus. Baixa só um pouquinho geral, Tiago, só para diminuir esse roncado, não vai ficar. Como é que está o retorno aí? Tá bom? Ah, então está só aqui, né? Ótimo. Então, irmãos, observe a oração, a tua oração. O que é que Deus fala de Jó, em capítulo 42? Que Deus livrou os amigos de Jó da disciplina que ele ia dar, porque atendeu a oração de Jó. Foi ou não foi? Deus disse: olha, eu não vou destruir vocês. Fala o seguinte: vai lá, pede Jó para orar por vocês. Se Jó orar, eu poupo vocês. Deus colocou a vida deles nas mãos da intercessão de Jó. Olha o que aconteceu com o sobrinho de Abraão. Era Ló, não era Ló? Ló. Eu misturo os dois, né? Daqui a pouco eu estou chamando o Zaqueu também de Ló. Aí, Ló, desce daí de cima. Olha o que Deus fez com o sobrinho de Abraão. Quando Abraão soube que Deus falou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, as duas. E Deus, meu Deus, Abraão, meu Deus, o meu sobrinho está lá, vai morrer. Senhor, se tiver tanto justo, eu poupo. E se tiver tantos, e Abraão diminuindo, e disse: eu poupo. Aí como Deus viu que não tinha nenhum justo lá, ele diz: vou sair o seguinte, eu já sei o que é que tu quer, rapaz, tu quer poupar o teu sobrinho, eu vou tirar ele, pronto. Mas o resto eu destruo. Deus foi, tirou o Ló de lá com a família inteira. A mulher morreu, transformou na estrada de sal, né? Porque foi olhar para trás. Mas Deus poupou pela oração de Abraão, a intercessão de Abraão. E Paulo disse: o livramento que tivemos foi por resposta da oração de vocês. Irmão, Deus tem feito tantas coisas por causa da tua oração que você não faz ideia. Deus tem feito tantas maravilhas por causa da tua oração que você não faz ideia. Então, continue orando. E aproveita para orar por nós também. Como Paulo pediu oração aqui. E nós pedimos também. E aí agora vai o terceiro ponto. Então, primeiro, Paulo aprendeu, atribua a Deus. Segundo, entenda, é porque tem uma igreja que está orando por você. Terceiro, por que passamos por essas tribulações tão terríveis? É para que nós possamos ser consolados. Por quê? Porque como é que a gente vai ser consolado se não tiver tribulação? Só é consolado quem está triste, não é verdade? Quem não está triste não precisa ser consolado. Amém? Faz sentido isso? Faz sentido? Não é? Só é consolado quem está passando alguma coisa que precisa de consolo. Aí aqui Paulo ensina que as tribulações, elas mostram, elas trazem para nós o consolo de Deus, o conforto de Deus. Ou seja, elas mostram que quando o mundo nos esquece, quando todos nos abandonam, quando o meu pastor não lembra mais de mim, quando os meus irmãos não lembram mais de mim, quando minha família não lembra mais de mim, Deus está comigo. Deus está me contemplando, me olhando, me assistindo. E Ele nos consola. Ele que nos consola.
Ele permite a tribulação para depois consolar a gente. No começo do ministério, quando eu comecei a passar privações financeiras, necessidades grandes da vida, que eu me questionava por que nenhum amigo meu se lembra de mim, e eu chorava lá em casa. Por que ninguém liga para saber como que eu estou, se eu estou precisando de alguma coisa? Por que todo mundo me abandonou? E eu não entendia, eu chorava, irmão. E aí até que Deus usou o meu irmão Jarbas, numa ligação, e eu desabafei para ele, né? E o Jarbas foi e disse: como é que Deus vai te usar como Ele te usa, e vai continuar te usando se tu tiver com cordão umbilical ligado a homem? E aí Deus começou e falou: é verdade. E Deus começou a me mostrar, irmão, a presença dEle na minha vida, através de coisas, através até de um vento que soprava. Deus está aqui comigo, Deus não me abandonou. Os homens esqueceram de mim, mas Deus me consola, me conforta e me dá força para seguir adiante. Amém? É isso. Deus nos consola. Deus, quem tem te dado esse consolo, esse conforto no teu coração, tem trazido paz no meio da turbulência, tem trazido paz no meio de aflição. Então, as tribulações são para mostrar que Deus está conosco. Aí eu me lembro de um hino, de uma música, né, que eu gostei muito dessa música, nesse período dessa tribulação que eu estava passando. Era do Cício Nogueira, né, o ex-rumeiro, que dizia assim, ó. Deixa eu ver se eu me lembro, peraí. Cada dia que se passa, minha vida é como um sonho. Quando as portas estão fechadas, quando a esperança já e tal, eu não me lembro mais direito do hino. A esperança não existe mais. Quando entra a escuridão, eu sei, o meu rosto já não brilha. Você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Aí diz: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aí pergunta: onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga, esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. Aí vai de novo, né? Já estou atrapalhando tudo. E assim Deus fala: rapaz, eu estou igual essa música aí, eu estou no meio de uma ilha, eu perdi tudo, todo mundo. Mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada, Deus está lá contigo. Aí eu me lembro do Marcos Antônio. Tem outra que é assim: foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim de tudo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo para minha vida acabar. Mas apareceu um homem, que ele estendeu a mão para me ajudar. Quem foi? Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro
e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi a voz chamando, suave, dizer-me assim. Tinha ninguém lá, mas ele veio e disse: não temas, que eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. E de quem era essa voz? Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Aí, isso fala de realidades da vida que acontece com a gente. A gente está só, ninguém se importa, ninguém entende, ninguém se interessa, e Ele está lá para nos consolar. Nós é que não olhamos para Ele, nós é que damos as costas para Ele, que esquecemos Ele, mas Ele não nos abandona nem um instante. Oh, aleluia, Deus, aleluia. Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a resposta certa eu me levanto. Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou, eles não sabem, um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece ultimamente, és tu, meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho em oração sozinho, ajoelhado. Sinto um bálsamo suave que surgindo vem. Preciso às vezes para subir, descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado para exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece ultimamente é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Oh, glória! Ele nos conhece, Ele está conosco, Ele nos consola. Busca nele, vai para Ele, aos pés dele. Se esconde, se tranca no escuro, mas esteja lá com Ele. Paulo diz: nós fomos atribulados para Deus nos consolar, para ensinar que Ele está conosco, para mostrar que Ele está conosco. Aí Paulo diz, a quarta e última coisa que a gente aprende aqui, a quarta ou quinta, eu já me perdi aqui, mas eu não sei se é a quarta, se é a quinta, eu sei que é mais uma.
que nós aprendemos aqui é o quê? Paulo disse: nós somos atribulados para Deus nos consolar, e a consolação que Deus dá para nós, ela serve também para consolar vocês. Tribulação que a gente passa mostra que Deus está conosco e nos consola, e o consolo que Ele nos dá nessa tribulação é para consolar outros também que vão passar pela mesma tribulação, pelos mesmos sofrimentos, porque agora você é exemplo de que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, e eles vão olhar e ver o exemplo que Deus fez em mim, como Ele me livrou, como Ele me salvou, como Ele esteve comigo no vale da sombra da morte, e eles vão acreditar também que Deus está com eles. É para ser exemplo, para ser consolado. E Paulo disse: nós passamos por tribulação, isso é para a consolação de vocês. E se nós somos consolados, é também para a consolação de vocês, porque a gente vai aprendendo e passando para vocês. Então, meu irmão, para encerrar, você está vendo aí como a tribulação é uma coisa complicada que ninguém quer passar, mas está vendo o efeito dela na vida. Então, para encerrar, eu te digo uma coisa: quando a gente vai ao limite da nossa fé, quando a gente olha em nossa volta, como Pedro andando em cima das águas e vê a turbulência do vento, das ondas, do mar, a nossa vida já em risco, Deus diz que está conosco, e Ele está. Saia daqui hoje com isso na sua mente. Saia daqui hoje com isso no seu coração. Coração e mente é a mesma coisa, né? Alma, mente, coração é a mesma coisa. Coloca isso no teu coração. Essa caminhada, irmãos, ela é uma caminhada difícil. Tem luta, tem problema, tem vacilo da nossa parte, tem escorrego nosso. Todo mundo aqui escorrega. Eu escorrego, você escorrega. Eu vacilo, você vacila. Mas Deus vai nos ensinando. E uma coisa que eu garanto, eu tenho certeza: Deus não abandona seus filhos. Ele nos corrige, nos ensina, mas Ele nos ama. Então passe pela tribulação, mas continue lá, quebrado, arrebentado, moído, mas acreditando: Deus está contigo, e Ele tem algum propósito com isso aí que você nem nós conseguimos entender, mas Ele tem. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e aprenda. Atribua a Deus a provisão, livramento. Atribua e reconheça a oração do povo que ora por você e do povo que ora por mim. Eu reconheço a oração de vocês.